28. A partir do versos 16. Vocês acharam? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 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 Somente até aqui, podeis assentar? Aleluia. Culto de missões. O culto de missões, vamos se dizer, de igrejas maiores, igrejas de renome, eles colocam todas as bandeiras nos cultos, no culto de missões, colocam uma bandeira na frente do altar para que seja depositada todas as ofertas para a missões. Só que conforme os anos, isso foi perdido. Isso se perdeu da mão humana, se perdeu da mão do homem, do raciocínio lógico. Tiraram o raciocínio espiritual e colocaram no raciocínio lógico. Qual raciocínio lógico é esse? Aonde o dinheiro não vai mais para missionários. O dinheiro fica nos templos ou na casa de líderes. Ou seja, são os sacerdotes da época de Malaquias, aonde roubavam aquilo que era de Deus e levavam para a sua casa, se tornando maldição. O culto de missão, ele deveria ser para nós nos reunirmos e falarmos sobre a nossa missão. Para que você foi chamado? Para qual tal evangelho você foi levantado para levar? Missão. Missão, pelo nosso dicionário, eu escrevi um pouco dizendo que é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a cada alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Observe que cada missão que foi dada ao homem, o homem fez com excelência. Noé, ele teve uma incumbência de fazer a arca, a missão de salvar o mundo de novo. Noé agora, com a missão que foi dada a ele, ele faz uma grande arca, conforme Deus havia lhe mandado. Escuta bem, Deus havia dito a Noé as medidas da arca, as medidas de cada madeira, da porta até mesmo da janela. A medida tem que ser essa, tem que ser tantos côvados disso, tantos côvados daquilo, e Noé foi fazendo conforme Deus lhe havia falado, e deu certo. Aleluia. Aleluia. A missão de Noé era colocar a sua família, colocar cada espécie e casal de animal, para que o mundo continuasse em evolução. E ele fez conforme Deus lhe havia dito, e deu certo. Amém. Observa que depois Deus levanta um homem chamado Isaías, para que pregasse de novo falando sobre a arca. Mas não a arca a qual Noé fez, era uma arca na qual havia vir sobre nós. Isaías, a incumbência era de pregar o arrependimento e pregar o Messias que viria. Ele fez que assim conforme lhe foi dito, e a mensagem deu certo. A mensagem a qual Isaías pregava era difícil de se ouvir. A mensagem de Isaías, um dia ele gritou e diz: olha, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou a mão do Senhor? Mas a pregação deu certo, porque ele vinha falando do Messias. Aleluia. Ezequiel,
com seu ministério preso. Seu ministério não foi igual ao de Isaías, pregando para lá e para cá, não. O de Ezequiel, o ministério dele começou, foi na beira do rio Quebar. Que ele começa o seu texto dizendo: estava eu à beira do rio Quebar, abriram-se os céus, e eu vi a mão de Deus, e a mão de Deus esteve sobre mim. Aleluia. E Deus havia mostrado para ele: Ezequiel, você pode vir mais fundo, você pode mergulhar mais fundo. E as mensagens de Ezequiel foi para o homem mergulhar mais fundo. No entanto que Ezequiel capítulo 37, ele vai falar de um vale. E nesse vale ele fala assim: Senhor, só tu podes fazer, tu sabes. Ele devolveu de novo a incumbência para Deus. Posso eu fazer reviver esses ossos? Ezequiel: Senhor, tu sabes. Então profetiza sobre eles. Ossos secos, ouve a voz do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor e deu certo a mensagem de Ezequiel. Aleluia. A missão de Ezequiel deu certo. Agora Deus levanta o profeta Joel. O profeta Joel, ele vem pregando o nojo de Deus sobre a terra. O profeta Joel, ele vem com uma mensagem um pouco pesada. Ele chama os líderes e sacerdotes da sua época a voltarem para tal missão. Agora eles voltaram para trás. A missão dos sacerdotes era anunciar o reino. Eles deixaram de anunciar o reino e roubando a Deus. Ele vem pregando dizendo: olha, vamos fazer agora um sacrifício. Deus me chamou para uma reunião e Ele quer que nós façamos um jejum, uma proibição total, nos vestimos de pano de saco para ver se Deus tem misericórdia de nós. A missão deu certo. Porque Deus no capítulo 2 fala para ele: e há de ser que naqueles dias eu derramaria sobre toda a carne o meu espírito. Aleluia. E a mensagem deu certo, porque os homens ouviram a voz de Deus. Abacuque, ele ouve a voz de Deus. Ele vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e nos anos a notifica. A mensagem deu certo. A tal mensagem a qual pregaram, a qual vinham salvando, ela está direito agora em Maria. Jesus, ele nasce. Quando Jesus nasce, ele vem trazer a mensagem de Deus. Ele vem apresentar o Evangelho. Ele vem apresentar o Evangelho de renúncia, o Evangelho no qual levaria o homem para morar de novo com Deus. O Evangelho no qual se perdeu no nosso tempo. O nome Evangelho no seu original quer dizer tirados para fora. Hoje o Evangelho se tornou tão fácil. O Evangelho se tornou tão raso. Nós não conseguimos enxergar mais a missão da qual nós viemos fazer aqui. Qual que é a nossa missão? Abro parênteses aqui dizendo que em nosso meio, na igreja do século 21, é tanto evangelista para cá, evangelista para lá, evangelista, mas você vê os evangelistas vestidos como reis no altar. Nós não foram chamados para isso. Evangelista está ligado ao Evangelho. Se está ligado ao Evangelho, tem que pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho como evangelista não é dentro da casa de Deus, é fora. Nós estamos aqui para descobrir o que nós viemos fazer, não para ser evangelizados. Oh, maravilha, Jesus. Nós estamos aqui para entender o que Deus quer conosco, não para evangelizarmos aqui dentro. Meu irmão, você está totalmente fora, equivocado na sua palavra, porque aqui nós trazemos pessoas para conhecer a Deus. Não, eles conhecem o Evangelho primeiro lá fora. Aqui ele vem se preparar para tal. O nosso Evangelho se tornou raso pelos nossos ensinamentos antigos. No que Deus, ele é obrigado a fazer aquilo que o homem quer. No que Deus, ele vai exaltar o homem acima do seu inimigo. Observa que Elias, quando ele ia, ele sabia que Deus ia enviar fogo do céu. No entanto, que os profetas de Baal disseram lá qual? O Deus que responder com fogo, esse sim é o Deus que merece ser servido. Os profetas de Baal começaram a se cortar durante o dia todo, não tinha mais sangue em seu corpo. Eles começavam a girar, gritar e colocar sacrifício e nada adiantava.
Elias, deitado, falava: olha, grita um pouco mais alto, porque seu Deus deve estar dormindo. Jesus. Ele deve ter tirado umas férias. É verdade. Ou ele foi passear, grite mais alto. Qual de nós hoje teria esse poder? Para falar, você pode gritar ao seu Deus, para ver se seu Deus é mais forte do que o meu. Jesus. Minha esposa está numa batalha espiritual no emprego dela. E a pergunta é: será que estamos preparados para lidar com tal missão? Revestivos de toda a armadura de Deus, sem a qual é impossível resistir o inimigo. Aleluia. Quando Jesus ele monta a sua trupe, quando ele monta ali a sua equipe de evangelistas, ele chama homens que foram ensinados errado. Ele chama homens que foram ensinados à base de seus pais por causa da lei de Moisés. Eles eram ligados a uma religião. Hoje nós não servimos uma religião. Nós não somos religiosos. Nós não somos católicos. Nós não somos espíritas. Nós somos umbandistas. Nós não somos evangélicos. Nós somos cristãos. Aleluia. Cristos. Glória a Deus. Porque Cristo ele não trouxe uma religião, ele trouxe o evangelho. Ele não diz assim: olha, eu vim trazer a vocês uma nova religião. Ele diz: não, eu vim trazer o evangelho do Pai para vocês. A religião a qual aquela mulher havia pego em ato de adultério, a religião de Moisés dizia que ela tinha que ser apedrejada até a morte. Mas não, o evangelho deu de novo para ela uma oportunidade de ser incluída no reino, dizendo: filha, vá em paz e não peques mais. Aleluia. A pecadora, que aqui foi cantada o hino que as irmãs cantaram. Jesus um dia foi na casa de um tal, esqueci o nome do homem que agora me fugiu da mente, Simão, um fariseu da época. Simão convidou Jesus para ir à sua casa. Um fariseu convidando o homem da lei em sua casa, mais uma lei diferente, uma lei vindoura, uma lei do reino, porque ele ouviu falar que a pregação de Cristo era uma pregação pesada, a qual dizendo que esse reino daqui não é meu reino é da glória. A casa de Simão encheu. A casa de Simão estava cheia de pessoas. Jesus entra. Os viajantes da época viajavam o dia inteiro a pé ou de camelo. Os seus pés viviam cheios de terra, cheios de barro. Jesus entrou na casa de Simão e começou ali a conversa. De repente essa mulher com um vaso, ela olhou pela porta e falou assim: hoje eu posso mais chegar até ele. A Bíblia não diz qual é o pecado dela. A Bíblia não diz qual é o nome dessa mulher, porque não é Maria Madalena. Mas o que ela queria era derramar o que ela tinha mais de precioso aos pés daquele que era digno. Qual que era a missão de Simão? A missão de Simão era principalmente lavar os pés de Jesus na entrada da casa e cumprimentaram ele com um beijo no rosto. Nem isso ele fez. A mulher pegou uma coisa de precioso que ela tinha, esperou uma oportunidade de entrar na casa de Simão. As mesas de lá não eram como nossas mesas de nossas casas, que tem ali 4 cadeiras em volta e tem um lugar para almoçar. Não, eram todos assentados em cima das pernas, com os pés para trás. Ela enxergou que os pés de Jesus estavam totalmente sujos de barro. Ela deu a volta por trás e ali ela começou a jogar o vaso. Aleluia. Quando ela viu que ali acabou-se o vaso, acabou-se o unguento, acabou-se ali o vaso que estava dentro do vaso, agora ela começa a regar com lágrimas. Agora quando ela começa a regar com lágrimas, ela viu que não tinha mais lágrimas, agora ela começa a secar os pés de Jesus com seus cabelos. Glória a Deus. Aquilo que missão não pôde fazer com a água, ela fez com a unção. Glória a Deus. Está vendo que não importa de onde você está, quem você é, para Deus fazer alguma coisa. Muitas das vezes Jesus só quer que ao menos você abra a porta de sua casa e lave os pés dele. Eu não digo isso fisicamente, mas espiritualmente, porque na verdade, muitas das vezes fechamos a porta da nossa casa para ele.
E ele olha para Simão e diz: olha, por que você diz dentro de você que ela está gastando isso, mas sendo que ao menos você nem lavou os meus pés, não me ofereceu uma água, muito menos beijou meu rosto? Jesus agora ele morre. E ele tinha dito aos seus discípulos: vamos, eu quero que vocês estejam no monte da Galileia, que lá eu vou dar as últimas instruções para vocês. Para que foi que eu chamei vocês? Para que foi que eu andei com vocês? Eu fiz vocês andarem comigo todo esse tempo, todos esses 3 anos do meu ministério. Vocês aprenderam muitas coisas. Vocês aprenderam que é somente em meu nome que os demônios fogem. É somente em meu nome que pode se chegar ao Pai. É somente através de mim que vocês vão encontrar descanso, porque sem mim nada podereis fazer. Ele olha para os seus discípulos depois da sua ressurreição. A mensagem é essa: todo poder me foi dado sobre os céus e sobre a terra. Aleluia. Agora todo o poder me foi dado, mas vocês têm que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele estava dizendo: vocês fiquem em Jerusalém, que vai descer sobre vós a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo, o Consolador. Esse sim vai fazer vocês fazerem a minha obra com excelência. Aleluia. Porque ele havia mandado de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Os discípulos expulsavam demônios. Os discípulos voltaram correndo dizendo: mestre, feliz, contente, os demônios se sujeitam a nós. Jesus ele para a conversa: vocês estão felizes por isso? Não alegrai-vos por isso, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Aleluia. Portanto, agora ide. O ide não é vir para o templo. O ide não é cultuar essas 2 horas de culto e voltar para casa. O ide não é somente você tirar o seu domingo inteiro para fazer o que tem que fazer na obra de Deus aqui. O ide é totalmente diferente. O ide é você olhar na cara daquele que não acredita e ter a coragem todo dia olhar para ele, beijar ele no rosto e falar: a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O id é você olhar para o espiritista, a pessoa que serve o espiritismo, o espírita, pegar na mão dele e falar assim: olha, a paz do Senhor. É você olhar para o maçom e dizer assim que não é uma religião que seguimos, e sim a Cristo, que só Ele tem um lar para nós. Aleluia. Minha esposa está passando isso no trabalho dela. Eu venho passando isso há 10 anos onde eu trabalho. No meu trabalho tem espíritas, tem ateus, tem maçons, tem umbandistas, tem feiticeiros, tem bruxos. E todos eles eu cumprimento com a paz do Senhor. E eles passam por mim e falam: ei, varão. Falei: a paz, varão. Aleluia. Glória a Deus. Eles são obrigados a dizer com os lábios deles: a paz do Senhor. Amém. Mesmo eles não acreditando que isso seja de verdade, mas você está olhando, está colocando a luz que Jesus disse para você colocar no lugar. Vocês são luz do mundo e sal da terra. Glória a Deus. Muitos confundem essa luz do mundo de ficar brilhando por aí. Não. A luz ela ilumina o caminho para quem quer chegar no reino de Deus. Essa é a luz que Cristo disse que nós seríamos na terra. Oh, maravilha, Jesus. E Aleluia. sal para dar o sabor. Nas minhas férias, meu último dia de trabalho parece luto. E quando eu volto é uma alegria. Glória a Deus. Quando eu me ausento, porque eu estou fazendo um procedimento, rapaz, 3 horas que você saiu, você fez falta ontem. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Aonde eu trabalho no meio de 6 conferências. A minha mesa é no meio. E eu compreendi porque é no meio. O meio é onde está toda a atenção do processo. E passa um por um dizendo: Marco, é errado isso. Falei: onde você viu que isso é errado? Em algum livro?
Não, é na Bíblia, então é errado. Em nenhum livro, se você pegar todos os livros do mundo, em nenhum livro está escrito que é errado você adulterar. Somente um. O livro da lei. Aleluia. Nesse está escrito que nós podemos e que não podemos. Uns vêm atrás para saber o que é libertação. Outros vêm atrás dizendo, falando, é certo, campanha disso. Eu falei, irmão, vamos falar de evangelho? Vamos esquecer campanhas. Campanha não salva ninguém, mas o evangelho salva. A palavra pregada salva. O evangelho introduzido com graça salva. Glória a Deus. Tem um, estou falando porque está ligado em missões. Tem um que falava que era ateu. E eu perguntei para ele, Mateus, quem é ateu da sua família? Ninguém. E como você diz que é ateu? Não, eu só não acredito em nada. Não tenho medo de nada. Eu falei, Você respira por onde? Pelo nariz. Falei, mentira, pelo pulmão. E o pulmão está ligado aonde? Coração. O coração está ligado aonde? No cérebro. E o cérebro liga o quê? Liga o corpo inteiro. Sim. E o que está mantendo o seu corpo inteiro em pé? Não, o espírito e a alma? Sim. E é da onde? Não, eu não acredito nessas coisas, nesses movimentos. Esquece isso. Escuta agora o evangelho pregado através de Cristo. O evangelho é esse. E comecei a ensinar o evangelho. Hoje ele chega, ele me beija e fala paz. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu para que Jesus te chamou? Porque não foi para ficar sentado aí. Irmão, eu trabalho muito. É 12:36. Eu trabalho de sábado, de segunda a sábado. Hoje de segunda a domingo. Eu tenho uma folga na semana. Faça do teu trabalho um culto. Verdade. Faça do teu trabalho um campo de missão. Não precisa você ir para Angola. Não, tem gente perdida do seu lado, dentro da sua casa. O seu vizinho está perdido. Não conversa com o seu vizinho, dá pelo menos um testemunho de cristão. Lá em casa ninguém mexe. Tem briga na esquerda, briga na direita, briga na frente, quebra dedo de um, é aquela quebradeira toda, mas em casa ninguém mexe. Esses dias estava sentado na frente do portão esperando um rapaz me buscar. Aquela briga toda lá na frente, quer chamar a polícia, quebra dedo de um, quebra dedo de outro, e bebida pra cá e bebida pra lá. Eu sentado na cadeira. E um deles dizia que era pastor. Cadê a missão? Isso é de se envergonhar. Eu vou entrar no meio? Vou nada. Como diz o ditado, esses que são brancos que se entendem. Ide pregai o evangelho. Sabe qual é a mania nossa? Sabe por que muitas vezes não ganhamos ninguém para Jesus? Porque queremos ganhar alguém para o templo. Já percebeu isso, irmão Ruth? Às vezes não dá certo o evangelismo porque você quer ganhar alguém para cá. Não, tem que ganhar alguém para Cristo. Se quiser vir para cá, venha, mas tem que ganhar para o reino. Aleluia. Isso é missão. Só por isso eu não vou pregar lá na Leopoldina, dentro da empresa, no pátio da empresa. Eu não vou pregar na praça da empresa, que é o que a gente faz em horário de almoço. Eu sei que eles vão vir aqui para Aurora. Tem homens que eu encontrei em 2017 nessa empresa, que não faz mais parte de lá, mas através da mensagem pregada, através da minha vida, hoje eles são obreiros da casa de Deus, na zona sul, zona leste. Glória a Deus, aleluia. A palavra transforma, não é o pregador, é a palavra que transforma. Nós esperamos homens vir aqui eloquentes, com palavras lindas, onde faz a igreja chorar, pular, sentar no ventilador, mas sai daqui vazias, não consegue entender o propósito da vida, não consegue entender o propósito para qual Deus chamou a pessoa, não, sai todo mundo sem saber para que veio fazer aqui.
Já percebeu que tem domingo, de domingo a domingo, domingo a domingo, ninguém sabe o que está acontecendo no Evangelho, muito menos na igreja? A irmã Regina disse que não vai melhorar nada e não vai. Era para a igreja estar se preparando, está todo mundo dormindo. Um sono profundo, um sono espiritual que não acorda. Tá difícil. Culto de missão, conscientização. Para que você foi chamado? Para que você veio fazer aqui? Você veio se preparar? Para quê? O Evangelho veio te ensinar o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que é Evangelho? Quais são as 4 pontas do Evangelho? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele voltará. Aleluia! É os 4 pilares do Evangelho. Não tem nenhum tipo de pilar dizendo que tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que pular, tem que rodopiar, tem que falar línguas estranhas, irmãos. Isso aí é dons espirituais, não tem nada a ver com o Evangelho. A mensagem do Evangelho tem que ser pregada com consciência, inteligência. Eu costumo dizer que as mensagens que eu prego, elas são difíceis de se pregar. Mas é uma mensagem que daqui 2, 3 semanas você vai estar lembrando do que foi falado. Eu fui em umas festividades tocar por esses dias. Eu não lembro o que foi pregado. Por quê? Porque não foi o Evangelho de Cristo. A pregação é aquela que faz você se conscientizar, faz você se martirizar por dentro, porque isso é Evangelho. O Evangelho é morte. Sabe para que é morte? É morte da sua carne, para que seu espírito venha se vivificar através de Jesus Cristo. Glória e a Jesus Deus. está às portas, irmãos. Jesus está bem próximo. Aleluia. Hoje pela manhã, para quem não está entendendo, hoje pela manhã Israel acordou com um bombardeio do Irã. As profecias estão cada vez mais debaixo dos nossos olhos, e a igreja está se findando os olhos para não ver isso. Esse é o momento de nos levantarmos como os missionários de verdade. Eu falei para minha esposa, tem uma fala que eu tenho isso em meu coração já há muitos anos, mas eu nunca havia falado para ela. A minha vontade nesse século, Pastor Paulo, é montar uma igreja na rua. Nada de rebelião, nada de pastor contra pastor. Não. Uma aqui não vai ter pastor, não vai ter pastor presidente, não vai ter obreiro, não vai ter nada. Só vamos ter pregação da palavra. Onde vidas podem levantar a mão e dizer sim, eu aceito esse evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Porque hoje o apelo, eu quero terminar a mensagem nessa fala. O apelo hoje é: quem quer aceitar Jesus? O apelo hoje no mundo inteiro é esse. Pessoas se apresentam, se fazem festas atrás de festas. Uma festa mais linda do que a outra, eu participo por aí. Eu sei como que é. Só que na hora que o pregador vem e diz: quem quer aceitar? Você não vê um dedinho levantando a mão. Sabe por quê? Porque não foi pregado o evangelho. Porque quando o evangelho é pregado, o evangelho transforma almas, transforma vidas. O evangelho não volta vazio. Porque o evangelho sim é a mensagem de Cristo para o mundo. O Cristo da cruz deixou de ser pregado. Agora é pregado. Pode deixar que eu carrego a sua cruz contigo, irmão. Não. A cruz foi dada a você. É você quem carrega. Eu não posso jogar os meus fardos em cima do pastor em cima de mim. O único que prometeu carregar conosco foi o mesmo Jesus. Quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Mas aprendi de mim que sou manso e humilde de coração.
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Não tem dificuldade em pregar o Evangelho. Não tem dificuldade em ensinar o Evangelho. Quem dificulta isso é o homem. Porque nós somos capazes de transformar o mundo. Aleluia. Nós fomos chamados para transformar o mundo na renovação do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé comigo. Glória a Deus. Aleluia. A religião te condena, mas o Evangelho te traz para perto de Cristo. A religião, quando olhava para aquele homem da cruz e dizia para ele assim: olha, eu pequei a vida toda, mas quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. A religião talvez tinha condenado aquele homem, mas o Evangelho olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. A religião olharia para aquela mulher no poço e condenaria ela porque ela tinha vários maridos. Mas não. O Evangelho olhou para ela e disse assim: se você conhecer o dom de Deus, e se você me der um pouco dessa água, eu te daria da água da vida, na qual jamais teria sede. Esse é o Evangelho de Cristo. Essa é a missão que nós carregamos. A religião talvez olharia Pedro e Tiago andando no templo, passaria direto por aquele homem coxo. Mas não, o Evangelho olhou para ele e disse assim: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aleluia. Esse é o Evangelho de Cristo. Talvez aquele homem que estava no poço, a religião olhava para ele e dizia: você tem que morrer condenado aí. Mas ninguém me joga assim, ninguém te joga porque você não consegue andar, você não tem amigos, então você merece morrer aí. Mas o Evangelho chegou no ouvido dele e disse: queres ser curado? O homem saiu de lá andando, não precisou nem entrar no tanque. A religião exclui, o Evangelho inclui. Glória a Deus. A religião mata, mas o Evangelho dá vida, e vida com abundância. Oh, maravilha, Jesus. Ore comigo nessa noite. Deus Santo, Pai, a Tua palavra foi pregada nessa noite, a qual não há heresias e nem engano. Pai, que esse Evangelho, Senhor, chegue ao coração dos meus irmãos, que atravesse essas paredes, essas portas, Senhor, e que podemos transformar um pedacinho, Senhor, do local que nós estamos. Pai, dê sabedoria a cada um, Senhor, para que eles possam pregar o Teu Evangelho, fazer realmente o Seu ID, o verdadeiro ID, Senhor, que é levar o Teu Evangelho a toda criatura. Pai, sabemos que nós estamos vivendo em tempos de enganos, Senhor, e sabemos que também é o tempo do fim. Pai, mais feliz estou por isso, porque só vendo essas coisas que estão acontecendo, assim sei que as profecias estão se cumprindo, e o lar que o Senhor preparou para nós está cada vez mais perto. Pai, obrigado. Obrigado por todas as lutas, Senhor, obrigado por todas as dificuldades. Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. É isso que eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. As palmas para o Senhor.